Nós vamos hoje dar sequência à série Milênio. Nós falamos na semana passada o milênio na perspectiva de Apocalipse capítulo 20. Falamos que dos 31.173 versículos, dos 1.189 capítulos, há apenas um capítulo destinado, com 10 versículos, para falar especificamente do tema milênio, que na verdade a palavra não está na Bíblia, senão que o texto diz 1000 anos. Nós encontramos essa palavra 6 vezes apenas em Apocalipse capítulo 20. Hoje vamos entrar na esfera das teorias. E essa canção que nós acabamos de cantar ao Senhor reflete de forma contundente o nosso pensamento. Muito embora há duas expressões na própria canção que diz ele vem para reinar, e mais à frente fala que ele vem para estabelecer o reino eterno. Hoje nós queremos falar do milênio na visão pré-milenista histórico. Você vai aprender sobre essa visão e que há uma corrente teológica onde muitos sustentam a teoria pré-milenista histórico. E nós vamos aprender nessa noite com base nessa palavra. O texto, Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até, preposição de tempo, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quero levá-los a, nessa noite, orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez falar desse tema complexo, não é fácil, mas ao mesmo tempo é possível, à luz da Tua Palavra, ensiná-lo ao coração do Teu povo. Amém e amém. Nós queremos, antes de começar a ministrar, falar um pouco do que nós falamos semana passada, um pouco desse texto que nós acabamos de ler, apesar de eu ter lido apenas até o versículo 3, mas se você analisar, e semana passada eu fiz de forma sugestionável, né? Eu li o texto e pedi para você fechar os olhos e visualizar, mentalizar cada palavra dita. Eu sei que muitas mentes, se assim fizeram, puderam viajar. Mas no Apocalipse 20, o que você vê? Um abismo, um anjo com uma corrente, almas decapitadas, reinando por 1000 anos, Satanás sendo aprisionado, tronos no céu, onde foram dados direito e poder para julgar e reinar, num período de 1000 anos, além de falar da primeira e segunda, da primeira ressurreição e uma suposta segunda ressurreição. Isto é, ao analisar todo esse cenário, queridos, eu imagino que não há nenhuma possibilidade de você imaginar, pensar, mensurar, que isto é uma visão dada para o planeta Terra. É uma visão totalmente celestial, uma visão espiritual. Por exemplo, nós vamos entrar na literalidade dos textos, aprofundar sobre isso. Mas eu já participei de algumas orações, onde um profeta, alguém que teve uma visão, uma revelação, disse: olha, eu vi você todo amarrado, todo acorrentado.
E alguém que conhece aquela pessoa que recebeu essa revelação, claro, entende que não é literalmente. Amém? Alguém que conhece, rapaz, é verdade. Deus revelou, olha, a pessoa está toda acorrentada, está toda amarrada no mundo espiritual, está presa em vícios, presa no pecado, na promiscuidade, a pessoa está amarrada, foi uma visão espiritual. Então não é só porque o texto é escrito, que ele precisa ser literal. Ainda que, eu estou falando agora de linguística, a linguagem escrita, ela é estática, ela exige regras, normas. A linguagem falada não. Antigamente, quando alguém assistia um filme, Luiz Henrique era perito nisso. Aí queria contar para nós, poxa Luiz, não conta. Hoje tem uma palavra para isso. Spoiler, né? Uma palavra inglesa bonita, né? Vou dar um spoiler do filme. É um neologismo, uma palavra nova que foi empregada. Então é nisso que caracteriza essa visão do Apocalipse 20. Mas o pré-milenista histórico não tem essa visão. E eu vou pregar aqui sem preconceito algum. Eu vou pregar como um pré-milenista histórico, como se fosse um. Vou pregar como um pré-milenista dispensacionalista, na próxima semana, como se fosse um. Vou pregar como um pós-milenista, como se fosse um. E como um milenista, como se fosse um. E claro, usando o caráter refutativo de cada teoria. Mas vamos lá. Algumas sugestões de leitura. Eu falo porque de muitos livros que eu li, esses foram os que mais me chamaram a atenção. E eu deixo até aqui um leque. É importante você ler esses livros, mas seria muito melhor se vocês lessem esses livros sendo os meus. Porque os meus têm apontamentos, têm refutações, inferências, observações, complementações, discordâncias, confirmações, em cima, embaixo, do lado de cada página. Mas procure o seu próprio e faça suas próprias considerações, amém? E o nosso livro, que ele já está pronto, ficou pronto essa semana na gráfica, e em breve vai estar em mãos um livro, O que acontecerá no último dia, decodificando a escatologia dos profetas e apóstolos. O que é interessante e diferente nesse livro, queridos, que independente do livro que você lê, com a sua respectiva teoria, o autor defende a sua teoria com unhas e dentes. Nesse livro eu faço refutações a todo momento. Então a volta de Cristo eu não falo numa página e esqueço no capítulo seguinte, não, toda hora eu estou falando. Eu não falo da ressurreição num capítulo e esqueço no outro. Eu não falo do milênio em um capítulo e esqueço do outro. É todo o tempo refutando ideias, teorias com base na palavra de Deus. Por isso que é um livro que vai enriquecer bastante, vai fazer você compreender aquilo que é muito complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças, como temos falado. Amém? Vamos lá. O que é o pré-milenismo histórico? Esses mapas mentais eu criei, eu mesmo fiz. Isso aqui tudo é criação minha, tá? No livro tem umas 40 imagens dessas. O que é o pré-milenismo histórico? Porque, pastor, isso é estranho. Se nós saímos de casa para ouvir isso, pastor. Você sabe que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele está lá. Amém, queridos? O pré-milenismo histórico é a teoria que acredita que Jesus está no céu e ele vem somente depois da grande tribulação e antes do milênio literal. Vejam lá, ressurreição, ascensão, todos que estão na terra enfrentam a grande tribulação, e no final da grande tribulação, Jesus vem para implantar o milênio literal. Essa teoria chama-se pré-milenismo histórico. Pré-milenismo porque Jesus vem antes do milênio. Depois da grande tribulação, sim, mas antes do milênio, porque ele vem para reinar, ele vem para implantar um reino milenar sobre a terra. Algo interessante
é que fizemos questão de colocar alguns pré-milenistas icônicos, que são ícones, como Justino Marte. Nasceu no ano 100, morreu em 165 depois de Cristo. No segundo século é que essa teoria tomou forma. Eu comecei pelo pré-milenismo histórico, porque é a teoria mais antiga que se tem no campo da teologia. Amém? Irineu, o bispo Irineu, nasceu no ano 130, morreu em 200 depois de Cristo, também foi um pré-milenista histórico. Hipólito nasceu em 170, morreu em 236 depois de Cristo. E Lactâncio, eu não conhecia muito sobre ele, mas foi com base em Lactâncio que Santo Agostinho, que era pré-milenista histórico, e depois abandona a teoria pré-milenista histórica e se torna praticante da ideia do milênio progressivo, na ideia amilenista ou também pós-milenista. Mas Lactâncio é bem importante nesse cenário, porque ele aprofundou, sistematizou de forma profunda o pré-milenismo histórico, ou seja, Jesus vem depois da grande tribulação e implanta o milênio sobre a terra. George Eldon Ladd é o pré-milenista moderno mais importante. Até mesmo muitos reformados citam, mesmo não acreditando na ideia de um milênio literal sobre a terra, citam a figura e as obras de George Eldon Ladd. Ele chegou a admitir, mesmo sendo pré-milenista, há sérios problemas teológicos com a doutrina do milênio. Eu coloquei 3 obras dele. Eu não tenho apenas essa, Teologia do Novo Testamento eu não tenho, mas o Evangelho do Reino eu tenho, e esse livro do Apocalipse, introdução e comentário também, eu tenho na minha biblioteca particular. E o que pensava George Eldon Ladd? Vamos à frente. Ele acreditava, como pré-milenista histórico, na evangelização das nações, e estamos fazendo isso durante 21 séculos, amém, irmãos? Desde que Jesus veio à Terra até hoje, estamos no século 21, e há a expansão da evangelização das nações da Terra. Com isso, existe a junção entre o reino presente e o reino futuro. O George Eldon Ladd já acreditava, mesmo sendo pré-milenista, de um futuro milênio literal sobre a Terra, que o reino já acontece. O reino já está em andamento, o reino já está espiritualmente nas nossas vidas, mas que se concretizará futuramente com o milênio literal. Com isso, acontece a apostasia e a grande tribulação, a manifestação do anticristo, e só depois a vinda de Jesus Cristo de uma só vez. Eu estava numa denominação importante, tradicional, dias atrás, sendo empossado na diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu conversando com 2 pastores, ele perguntando para mim: pastor, você está lançando alguma obra e tal? Eu falei: eu estou lançando uma obra na área de escatologia, porém é um pouco diferente daquilo que nós aprendemos. E aqueles 2 teólogos do Instituto Teológico, foi eles que falaram, não foi eu. Tirando esse negócio de 2 fases, né, pastor? Então vejam, irmãos, que as pessoas estão abrindo os olhos e estão estudando. Jesus, ele vem de uma só vez. O pré-milenista histórico crê nisso. Claro, Jesus, estamos esperando para o pré-milenista histórico. Se Jesus voltar hoje, agora, ele já vem de uma vez só e já implanta 1000 anos de paz e justiça sobre a terra. É o milênio. Com isso, a implantação do milênio na terra, ponto 6, 7. Julgamento final de justos e ímpios no final dos 1000 anos. E no final do julgamento, o destino final, novo céu e nova terra, para os santos, para os justos, para os salvos. E o Guiena, o lago de fogo, para o diabo, Satanás, os seus demônios e todos os ímpios que não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso aqui é importante. Contudo, irmãos, eu falei da linguagem apocalíptica no sentido da literalidade.
Agora, pense comigo e olhe para essas imagens. Essa é a minha conclusão. Há muitas pessoas que defendem veementemente a interpretação literal do texto e se vangloriam de ter a melhor interpretação, a melhor teoria por causa da literalidade do texto escrito. Contudo, queridos, eu não posso exigir literalidade de um texto cujo conteúdo é praticamente simbólico. Por mais estudioso que eu seja e qualquer pessoa aqui presente, e a gente lê, não entende nada daquelas figuras, e eu quero te dizer que tem um monte de coisa que, se você perguntar para mim, eu não sei, porque não sei mesmo, porque é muita figura. Então, exigir do livro do Apocalipse a interpretação literal do texto é a mesma coisa que exigir do cinema mudo fala. É exigir do filme preto e branco cores. Não tem como, queridos. Então eu quero que você considere algumas coisas importantes aqui. Qual é a linguagem do pré-milenismo histórico? O pré-milenismo histórico, ele valoriza a visão literalista, não tão radical quanto o pré-milenista dispensacionalista, é verdade. Mas ele é literalista também, uma vez que está escrito que haverá um reino de 1000 anos, isso tem que ser literal. E na visão do pré-milenista histórico é no futuro, porque ainda não aconteceu, Jesus precisa vir primeiro para depois inaugurar um reino de 1000 anos. E o pré-milenismo histórico não deixa de ser historicista, porque ao longo da história as coisas acontecem, as coisas fluem. Por exemplo, tem um pastor muito conhecido no Brasil, não vou citar o nome dele, no campo teológico, que ele diz o seguinte: nós conseguimos viver muito bem sem arrebatamento, nós não temos crise com isso. Claro, o pré-milenista histórico não crê em arrebatamento. Coloca aquela figura lá de novo rapidamente, depois você volta para esse ponto aí. Aquela figura, o mapa mental, aquele mapa mental que eu coloquei, isso. Por exemplo, ó, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, aí ele volta para o milênio. Concorda comigo na imagem? Nessa visão pré-milenista histórica não tem arrebatamento. Por quê? Se Jesus vem, e vai arrebatar para onde? Se ele já vem, se é ele que vem, então ninguém precisa subir, porque ele já vem. Então o pré-milenista histórico, ele vive muito bem sem a teoria de arrebatamento, porque afinal de contas a ideia de arrebatamento, aí nós vamos aprofundar mais na semana que vem sobre isso, que é a teoria pré-milenista dispensacionalista, é a ideia de um translado, que nós vamos rasgar os céus, sabe, furar a Via Láctea e sumir lá para o terceiro céu. Sendo que o pré-milenista histórico não tem nenhuma crise em não acreditar nisso. Vamos ver algumas questões simbólicas do livro. Por exemplo, o número 1 no Apocalipse, na linguagem apocalíptica, representa unidade. Deus é um. Amém? O número 2 é testemunho. Pode ser 2 testemunhas? Pode, mas pode ser 2 testemunhas, 2 grupos específicos. Pode ser judeus e gentios, as 2 casas de Israel, Israel e Judá. Pode representar 2 profetas? Pode, mas o número 2 na verdade é testemunho, é testificação. O número 3 é plenitude divina, o Pai, Filho e Espírito Santo. Existe a trindade divina, como existe a trindade satânica no Apocalipse. O número 4 é totalidade. Os 4 pontos cardeais representam isso. Os 4 seres viventes. O número 6, por exemplo, representa humanidade. 6 nunca vai ser 7, amém? Por isso que o homem nunca vai ser como Deus. Cristo, o número 7 sim, é o número de Cristo, é completude. Se tem 7 igrejas lá, historicamente existem 7 igrejas. Mas na linguagem figurada, simbólica, profética, é uma igreja só, a igreja de Jesus.
Jesus não tem 7 noivas, Jesus tem uma noiva só. Então 7 é completude. O número 10 no Apocalipse é perfeição. O número 12 é governo. E da mesma forma, como cada número, muito mais do que o valor quantitativo do número, o que é importante é a sua representação, ou seja, o seu significado profético. O número 1000, ele não significa que pode significar 1000 também, da mesma forma que nenhum número significa número, mas tem um significado profético, com 1000 também é observado dessa maneira, ou seja, ele representa a multiplicidade de tempo. Eu já estou questionando o pré-milenista histórico, não tem como fugir disso, porque o Apocalipse existe uma linguagem polissêmica. Olha para essas imagens aí, gente. Esse é o cenário que você vê no livro de Apocalipse. Isso aqui tudo é literal? Não há nada literal, tudo remete a algo, a governos, a poderes, potestades, domínio. Mas todas essas figuras, elas são apenas figuras. Por quê? Porque a linguagem apocalíptica é polissêmica, ou seja, polissêmica é a junção de duas palavras, polis, muitos, e semia, significados. Tem muitos significados. Quer ver alguns exemplos de polissemia? Candeeiros, as igrejas, estrelas, pastores. Mas tem outro lugar que fala de estrelas, não são pastores, afinal de contas não vai cair pastor do céu. Olhos representam o Espírito, incenso representa orações, serpente representa quem? Satanás, cabeças são montanhas, chifres são reis, águas representam povos, a besta virá, submergirá das águas, ou seja, sairá do meio dos povos. E a Babilônia, que é uma nação que não existe mais, ela representa o sistema político religioso. Então veja, nós estamos diante de grandes problemas aqui de significado. Isso é uma polissemia, vários significados, por isso que não é fácil interpretar esse texto. O coletivo, por exemplo, de alunos, Marlene estava falando sobre isso hoje, é turma, classe. O coletivo de anjos é legião, falange. O coletivo de cantores é coro, coral. O coletivo de cidadãos é comunidade. O coletivo de demônios é legião. O coletivo de filhos é prole. Pastor Nobre gosta muito de usar essa expressão, por experiência própria. Ilhas representa arquipélago. Lobos, o coletivo de lobos, alcateia. O coletivo de ovelhas é rebanho. Ovelhas, aqui ó, aqui há ovelhas do Senhor. É literal? Não, vocês são pessoas, mas ovelhas no sentido figurativo da palavra. Peixes representam cardume. Então 1000 anos, o coletivo de 1000 anos é milênio. Milênio é o coletivo de 1000 anos. Só para a gente refletir e confrontar um pouco a ideia da literalidade do texto, sem desfazer ainda, ou não, o conceito de milênio literal futurista. O Ernest Kevin, no livro Milênio, grande teólogo reformado, chegou a dizer: a volta de Cristo será semelhante à sua partida, surpreendente e visível, facilmente observável por qualquer pessoa, e como consequência, inconfundível. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, o pré-milenista histórico, o dispensacionalista também, ele crê que o aprisionamento de Satanás se dará apenas no futuro milênio literal. Não é uma questão agora, nesse tempo presente. Mas esse aprisionamento do diabo, Satanás, a antiga serpente, se dará apenas lá no futuro. Afinal de contas, a crença de que o diabo será aprisionado por 1000 anos, facilitará as coisas para um reinado de justiça e paz. É como se Jesus não pudesse reinar com justiça e paz, senão amarrando o seu principal adversário.
O quiliasmo, a doutrina do milênio literal, é uma expressão teológica. Quiliasmo vem da palavra quilia, 1000. 1000 anos, 1000 é quilia. O quiliasmo é a doutrina do milênio literal. Os adeptos do quiliasmo, como eu estou falando hoje, como pré-milenista histórico, ensinando essa doutrina, creem no seguinte: ponto 1, todo olho verá. Quando Jesus voltar, não vai ter nada em secreto, não vai ser num piscar de olhos, não vai ficar nossas roupas no chão e aí a gente sumiu. Não vai aqui na hora do culto, uns sobem e outros vão ficar desesperados. Não, irmãos, todo olho verá. Segunda coisa, o arrebatamento dos santos e a ressurreição dos justos. O pré-milenista crê nisso. Jesus vem no final da grande tribulação, todo olho verá, e ele arrebata os santos e ressuscita os justos para reinar com ele no milênio. Esse arrebatamento aqui nada mais é do que um encontro, tá? Esqueça a ideia de um translado. O arrebatamento é um encontro. Terceiro ponto, os salvos serão glorificados no abrir e fechar de olhos. Eu já ensinei para vocês que não é o arrebatamento, o ato do arrebatamento que vai ser no abrir e fechar de olhos. É a transformação dos nossos corpos. Esse corpo corruptível, mortal, falível, afadigado, envelhecido pelo tempo, este corpo, ele será transformado instantaneamente no abrir e fechar de olhos ante a gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pré-milenista histórico crê nisso. Quarta coisa que vai acontecer: os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos aqui na terra, é o milênio. Os adventistas creem no milênio, mas o milênio espiritual. O pré-milenista histórico crê no milênio aqui na terra, Jesus reinando literalmente num trono lá em Jerusalém. Vai ser o quartel-general do milênio sobre a terra, Jesus lá de Jerusalém, governando o mundo aqui na terra. A quinta coisa que vai acontecer no final do milênio: os salvos julgarão os anjos e as nações. E a sexta coisa que vai acontecer após isso: os salvos viverão eternamente com Cristo, já é a eternidade. Todas as teorias creem nessa eternidade, novo céu e nova terra, amém? A nova Jerusalém ataviada com verde de justiça, todos creem nisso, não tem nenhuma dificuldade nisso. Quem ama Jesus tem a vida eterna, amém, irmãos? Então haverá a vida eterna, mesmo após o milênio literal, na ótica pré-milenista histórica. Alguns possíveis textos sobre o milênio literal, eu falei semana passada: Apocalipse 2, Atos 15, Isaías 65, 66, Salmo 2, Salmo 35, Zacarias 8. Essas passagens bíblicas, elas mostram um futuro governo de paz, de justiça, de harmonia, sem corrupção. E são alguns desses textos, tem outros, mas esses são alguns dos principais, que o pré-milenista usa para defender a teoria de que haverá de fato um milênio, um reino de paz e justiça sobre a terra. Isso é interessante. Atos 1,6, por exemplo, os apóstolos de Jesus, nós não podemos negar que eles tinham essa visão, esse conceito. Eles chegam a perguntá-lo lá no cenáculo, antes do batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles acreditavam numa restauração física, geopolítica, da nação de Israel, onde Cristo subjugaria todas as nações, colocando-as cada uma sob os cabelos de seus pés. Então até os discípulos de Jesus Cristo tinham essa visão de um reino futuro, de paz, harmonia, justiça e prosperidade sobre a terra. Só que, queridos, muitas das teorias que nós estudamos são como esse brinquedinho, é legal, né, esse brinquedo, conhece? Caiu, perdeu?
Você já brincou nesse brinquedinho aí, o caiu, perdeu? Você vai colocando as pecinhas, né? Vai colocando as pecinhas, aí, se cair, perde. Você vai colocar, vai fazendo a torre, até, você tem que, ela tem que fazer o mais alto possível, sem cair. Caiu, perdeu. Então, muitas teorias, elas caem por terra. Como, por exemplo, alguns equívocos sobre as 70 semanas de Daniel, a dicotomia Israel-Igreja. George Eldon Ladd, grande pré-milenista histórico, ele não acredita nessa dicotomia Israel-Igreja, mesmo sendo pré-milenista histórico. Alguns textos interpretados literalmente, várias vindas de Jesus à terra, né? Vem, sobe, vem de novo, sobe de novo, vem de novo a terceira vez. São muitas vindas e idas e vindas, e sobretudo a incompreensão que a maioria tem da doutrina da ressurreição. Esses são alguns pontos fundamentais que trazem alguns questionamentos sobre o tema escatológico. Agora, eu não poderia encerrar sem antes trazer algumas objeções ao milênio literal após a volta de Cristo à Terra. Esses textos, essas passagens bíblicas, elas problematizam a ideia de um futuro milênio literal sobre a terra. Como, por exemplo, 1 Coríntios 15, 23 a 26, onde a Bíblia fala que quando o Senhor voltar, na sua vinda, haverá o fim de todas as coisas. Então, se Jesus vem e haverá o fim, eu não posso acreditar que depois do fim ainda exista vida sobre a terra, um milênio literal sobre a terra. O próprio George Eldon Ladd, ele diz que encontra dificuldades para explicar textos como 1 Coríntios 15, 23 a 26. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10 também, a igreja estava esperando a volta de Jesus, o retorno, a parousia de Jesus. Só que quanto aos ímpios, não falam que eles vão ficar na grande tribulação. Tessalonicenses fala que esse exato momento haverá a eterna perdição dos ímpios. Se há a eterna perdição dos ímpios, significa que quando Jesus volta, aí já acontece o juízo final. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8, que é a explicação de Isaías 11, versículo 4, sobretudo, a aparição do iníquo, do homem ímpio. A Bíblia diz, aí fica a discussão até hoje, irmão, é antes ou depois? Depois ou antes? Só que o próprio versículo 8, ele desmascara muita coisa. Porque o versículo 8 diz que quando o Senhor voltar, ele vai destruir, aniquilar, e aniquilar é destruir por completo. O ímpio, o iníquo, com o sopro da sua boca. Então, sugere-se esse texto, que ele não será amarrado, mas aí, na sua vinda, ele já será automaticamente destruído, ou seja, a ideia aqui é que ele vai ser lançado no destino eterno, o lago de fogo preparado para ele e seus anjos. Uma outra problemática, repetir o texto lá, né? 1 Timóteo 4, 1 a 8, o julgamento dos homens. Se Jesus vem, e aí nesse texto, ele ressuscita os homens e julga os homens, não pode ser em outro momento, não pode ser num arrebatamento pré-tribulacional, não pode ser numa vinda pré-milenar, porque nessa vinda ele já julga os homens e já ressuscita os homens, sendo que a consideração é que não pode haver ressurreição antes do último dia, nem julgamento também antes do último dia. Agora, a passagem que eu acredito ser a mais contundente, a mais clara, a mais expressiva em comentários acerca de uma impossibilidade de um milênio futuro sobre a terra, sem dúvida, queridos, é 2 Pedro 3, versículos 10 ao 13. Porque a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E o que acontecerá com a terra nesse exato momento? Está na sua Bíblia.
Eu não vou dizer aqui, como muitos gostam de impressionar, está escrito na minha Bíblia, não, está escrito na sua e na minha também, que haverá a destruição da terra, o firmamento, tudo será destruído pelo fogo, é o juízo final. Mas nós, versículo 13, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então nem o apóstolo Pedro, nesse texto, 2 Pedro 3, 10 ao 13, tinha a perspectiva de um futuro reino milenar, porque ele acreditava que quando Jesus voltasse, ele já ia destruir essa terra. Então se ele vem e destrói a terra, é o último dia sobre a terra, e inaugura aquilo que está debaixo da sua promessa, novos céus e nova terra, ou seja, o reino eterno para todos os santos de todas as eras. O outro texto interessante é Apocalipse 6, 12 ao 17. Esse texto é a explicação de Isaías 34, queridos, que o céu será enrolado como um livro. Aqui está se cumprindo o quinto selo do Apocalipse, o sexto selo, perdão, porque o quinto selo é o clamor dos mártires. Lembra que Apocalipse 20 fala que há os mártires, os que foram decapitados estão reinando por 1000 anos. É os mártires, gente. Não tem gente sem cabeça andando na terra, não. São as almas que morreram, que foram mortas, decapitadas. Eles receberam o poder de julgar. O sangue deles clama sobre a terra. Quando o último sangue de um mártir chegar ao coração de Deus, Deus se levantará com uma ira santa, com uma ira justa, e a trombeta soará, e Cristo haverá de rasgar os céus e voltar à terra com uma foice na sua mão, Apocalipse 15, e vai ceifar a terra. É a mesma visão do Apocalipse 6, porque o sétimo selo, queridos, por que o sexto selo é a volta de Jesus? Porque o último selo são as 7 pragas, as últimas pragas da ira de Deus, as 7 taças da ira derramadas sobre o planeta Terra, e não vai sobrar mais nada, queridos. Por isso temos algumas objeções acerca de um futuro reino milenar sobre a terra. Contudo, eu quero fazer algumas considerações importantes. Todas as teorias eu vou apresentar aspectos positivos e negativos. O pré-milenismo histórico tem alguns aspectos positivos, pelos quais a valorização do milênio e do apocalipse. Todo pré-milenista valoriza o termo milênio. Pastor, puxa vida, uma quinta-feira, né? Poderia ser um negócio diferente, fazer uma campanha aqui, um corredor de fogo, e rodopeia para cá, para ali, para acolá. Nós não estamos muito interessados nisso não, pastor. O pré-milenista histórico valoriza o tema milênio. O pré-milenista, ele valoriza o livro do Apocalipse, seja ele dispensacionalista ou pré-milenista histórico. Há uma supervalorização do livro Apocalipse. Outro aspecto positivo do pré-milenista histórico, ele tem seriedade escatológica sobre o porvir. Leva muito a sério as questões escatológicas. Levar a sério as questões escatológicas não significa que agora vai todo mundo virar escatológico. Eu não me sinto escatológico, eu não me julgo escatologista não, irmãos. Eu sou um estudante da palavra de Deus, independente do tema. Porque quando eu digo que eu sou escatologista, o que eu estou dizendo? Eu estou incorrendo na incoerência de muitos, que é uma doutrina separada das demais, como se fosse um tema diferente. Não dá para separar a escatologia da soteriologia, da cristologia, da eclesiologia, a doutrina da igreja e todas as teorias mais. Não dá para separar a escatologia da pneumatologia. Não dá para supervalorizar uma escatologia onde você coloca o Espírito Santo dentro do saco, some com ele e ninguém tem mais explicação para ele reaparecer. Não. Então, o pré-milenista histórico, ele leva muito a sério esses temas. O pré-milenista histórico, ele tem uma dimensão presente do reino. Ele admite que o reino já está acontecendo. Ele admite que o reino não é físico, não é literal, agora, mas ele é espiritual. Está dentro de você, Silmara. Está dentro de você, irmãzinha.
Está dentro de você, pastor Eugênio. Está dentro de você, irmão Tico. O reino se move dentro de você. O mundo, irmão, vai de mal a pior. Mas nós estamos reinando com Cristo, porque a natureza de Deus reside em nós. O pré-milenista histórico valoriza isso. Ele admite isso. Ele reconhece essa verdade espiritual. O reino de Deus é chegado no vosso meio. O tempo aqui, verbal particípio, algo que foi inaugurado. E não no gerúndio, né? Está sendo, não, uma coisa que ainda vai ser concluída. Ele está em progresso, em avanço e em expansão. Ele é parcial, espiritual, mas no porvir será tanto espiritual como literal, físico para todo sempre. Outro aspecto positivo do pré-milenista histórico é que ele reconhece a dificuldade do tempo do fim. Ele não faz vista grossa. Ele não é, digamos, pessimista, mas ele é realista acerca das coisas que hão de acontecer. Como, por exemplo, eu não tenho dificuldade em admitir que o reino que está se expandindo, não haverá mais nenhuma nação que reinará sobre a terra. A visão de Daniel 2 não mostra no cenário da estátua, nem Israel reinando. Deveria ter uma visão ali, menos nos 10 dias da estátua, uma nação que surgiria para reinar sobre o mundo, mas não tem. O que há é ferro e barro misturados. O que é o ferro? É a lei, é a instituição, é algo legalizado, institucional. É aquilo que é a força do homem, o poder das leis. O homem usando o seu pensamento, a sua justiça, com base na lei. E o barro são as ideologias, queridos. Não há como admitir, existe uma ideologia que está engolindo o mundo. E é uma ideologia totalmente corrompida pela mente de Satanás. É um engodo do inferno, cujo objetivo maior é ferir os princípios judaico-cristãos e descaracterizar a autoridade e a soberania de Jesus Cristo sobre a terra. O outro aspecto positivo do pré-milenista histórico é a explicação mais simples, mais simplória que ele entende do Apocalipse 20, que está lá escrito, e você leu, entende assim, e ponto final. Agora, existem alguns aspectos negativos do pré-milenista histórico. Como eu falei, o aspecto negativo é que o milênio, a doutrina de um reino milenar, só é citada uma vez em toda a Bíblia, e está lá em Apocalipse 20. Ou seja, grandes apóstolos, profetas, homens e mulheres de Deus, que viveram de Adão até João no Apocalipse, não tiveram a revelação de um reino de 1000 anos. Deus deu a um homem só, aquilo que nenhum teve o privilégio de receber. O outro aspecto negativo do pré-milenismo histórico é que Jesus nunca ensinou absolutamente nada sobre o tema milênio, nas parábolas, nos seus discursos, nos seus sermões. Nenhum apóstolo pregou sobre o milênio, nem mesmo Paulo, que tinha uma grande chance de pregar sobre o milênio, em Romanos capítulo 11, não o fez. Mesmo dando indício de que ali haveria uma possível restauração futura de Israel, mas mesmo assim isso não dá indício de um futuro reino geopolítico sobre a terra. Um outro aspecto negativo do pré-milenista é a literalidade xiita do texto bíblico, radical, que está escrito assim, então tem que ser interpretado assim. E outro aspecto negativo é que muitos teólogos chegam a afirmar que o milênio literal é teologicamente supérfluo. Por 13 séculos, muitos teólogos chegaram a admitir que o milênio literal sobre a terra nada mais era do que uma superstição judaica. Então, esses são os aspectos negativos da doutrina do pré-milenismo histórico. E eu quero, de alguma maneira, fazer com que você compreenda a riqueza que é
estudar esse tema. Haja vista que nós podemos nos posicionar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, como homens e mulheres de Deus, que estamos aguardando a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Portanto,